Oi, oi. Oi, meninas, tudo bem? Feliz demais em ter vocês aqui mais um dia. Oi, Vinícius. Vinícius, estou muito orgulhosa de você, viu? Você queria uma mentoria, eu acho que você está tendo mais do que isso, né? Você está todos esses dias maratonando com a gente, ficou semana passada toda maratonando a reforma tributária. Prazer sempre ter você aqui com a gente e agora essa semana também, dedicada aí como iniciar na advocacia. Só me deixa muito feliz em tê-lo aqui de novo. Mais que uma maratona, né? Pessoal, eu vou dar uns minutinhos aí. Hoje, queria falar muito do nosso convidado. Eu vou esperar ele entrar, vou apresentar um pouquinho dele, porque eu me identifiquei com ele e decidi convidar o ADV Líder para a nossa live de hoje. Sem contar que ele é fora da curva, né? É literalmente um monstro. Lucas, gostou? Superou a expectativa? Muita expectativa para hoje, confesso que eu também, viu? Eu performo com o Fernando, então também tô aí cheia de expectativa para esse nosso bate-papo, tenho certeza que vai ser incrível. Pessoal, eu sempre falo do café com tributo, né? Café com tributo para mim é um sonho que nasceu pequenininho e hoje toma forma, cria corpo, ganha uma roupagem aí. E ter vocês pra mim todos esses dias maratonando com a gente é incrível, incrível, incrível. Neto, obrigada, meu amigo, por estar aqui. Então, o Café com Tributo é único e exclusivamente com um objetivo, que é compartilhar conhecimento. E por que a gente está fazendo isso? Eu e minha sócia completamos esse ano 10 anos de OAB, 10 anos aí de formadas e advogadas, e a gente sentiu uma necessidade de algo mais. Então, por isso, nasceu o Café com Tributo. Única e exclusivamente da necessidade de compartilhar conhecimento. Espera aí que eu vou chamar aqui. DV Líder, vamos lá. Está tudo ok pra gente começar. Assim que ele aceitar, eu falo um pouquinho dele, um pouquinho desse projeto lindo e do trabalho lindo que ele faz também. Marcos, que bom te ver aqui. Pearson, muito obrigada, minha Pearson, por estar aqui mais um dia maratonando juntinho com a gente. Hoje é um dia muito especial mesmo, eu tô super, super animada para esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Se o Fernando me ajudou muito, quem dirá, né? Nessa uma horinha aí. Pronto, ele entrou. Ó, quem entrou, gente. Eu vou fazer o convite para ele aqui. Para vocês colocarem os estados. Isso mesmo, cidade e estado. Cidade e estado para a gente saber com quem a gente está falando, tá bom? Que daí fica mais fácil. Eu adoro saber os estados que a gente está conversando. Para mim é muito Olá, bacana. Oi, Fernando, tudo bem? tudo bem, Lorena? E contigo? Tudo certo? Bem também, melhor agora. E aí, vamos bater um papo? Fernando, antes eu queria muito falar um pouco com você. Essa semana, eu confesso que eu não ia fazer essa semana de como iniciar na advocacia. Aí eu falei, putz, que injusto, né? Eu sou tributarista, ficar só focada no meu ramo, no meu nicho. E abri uma enquete no Telegram, que as pessoas queriam, e todo mundo, por votação, foi como iniciar na advocacia. Aí eu falei, então tá, me deram essa missão de fazer uma semana de como iniciar na advocacia. Eu comecei a fazer meus resgates das pessoas que, sem saber, me mentoraram, das pessoas que eu performei, dos cursos que eu comprei e com certeza assisti muito seus cursos, não nego isso para ninguém. Tenho os cursos seus, seu Instagram, eu sei, eu acho que todas as postagens, de trás para frente, de frente para trás. Então, e deu muito sucesso, muito mesmo. Meu escritório hoje está com 9 anos e você faz uma parte aí da minha história. Então, as pessoas que eu escolhi para essa semana são pessoas que fazem parte da minha história. Eu só tenho a te agradecer por isso. Obrigada e obrigada pela oportunidade de estar te dizendo isso e dessa live. Você quer deixar vermelho aqui. Lorena, nem sei, não me preparei para isso não, pelo amor de Deus. E, gente, É, confesso, ele não sabia, viu? Ele não sabia eu que eu não, fui aluna, tá? não sabia mesmo. Gente, Lorena,
não sei, acho que é por conta de momentos assim que eu faço o que eu faço, sabe? Então, para mim é como subir num pódio e levantar uma taça, né? Quando a gente tinha um depoimento assim. Obrigado de coração mesmo, viu? E agora, não se esqueça que eu estou sempre aqui, pode contar comigo, tá? E, Ó, cara, não fala que pode contar, sensacional. que pode contar, é um caminho meio que sem volta, viu, Fernando? Mas eu estou aqui para isso. Que bom, fico muito Gente, feliz, viu? Coração. ai, Obrigado. eu que agradeço mais uma vez, com certeza, eu que agradeço mesmo. Pessoal, vou apresentar o Fernando. Ele tem um portal que se chama Dever Líder. Ele é advogado e consultor jurídico há 8 anos e dá vários cursos. Inclusive, tem um curso aberto que se chama Instagram de Negócios para Advogados. Então, em tempos de Legal. pandemia, eu acho que veio como uma luva, né? E as pessoas que Uhum. estiverem interessadas aí, eu acho que a pandemia, na verdade, acelerou um pouco do processo digital. A gente, Uhum. eu digo os advogados, utilizavam da internet muito timidamente, até por um receio do Código de Ética da OAB, e agora a gente viu tudo voltado para o digital, os julgamentos virtuais, então é uma tendência mesmo que veio para ficar, e você começou com isso há muito tempo atrás, quando ninguém falava em advogado em redes sociais, então você veio aí como um inovador nesse sentido, e hoje se tornou de verdade um líder, né? Mais que um líder, a gente brinca aqui que você se tornou um monstro, um fenômeno aí das redes sociais. Então, eu queria muito bater um papo com você antes de entrar propriamente no tema. Eu sou muito fã de começos. Eu queria saber como foi para você começar, que insight você teve que te levou a ser o que você é hoje, esse literalmente monstro aí das redes sociais. Bom, primeiro, é importante que o pessoal que está vendo a gente saiba que, para mim, hoje, eu não estou nem 1% de liderança que eu quero chegar, né? Isso é muito importante, porque hoje a gente tem um cenário que se abriu. Então, se a gente falasse há 1 ano, há 2 anos, né, que a gente já está com tantas mil pessoas sendo influenciadas por esse conteúdo e tudo mais, já era um negócio expressivo. Agora, todo mundo é digital. Então, meio que a gente subiu de fase, né? E esse é um processo que era natural, mas foi acelerado por conta da pandemia. E eu concordo com isso. Agora, o que eu mais busco hoje em dia é dar ao advogado poder de decisão, né? Então, que ele descubra o próprio potencial e ele faça aquilo que ele quer, não aquilo que os problemas ou os medos fazem com que ele faça. Isso é muito importante, a gente fomentar, a gente incentivar. Especialmente pelo fato de que muitos talentos são perdidos pelo caminho, porque não tem uma referência, não tem uma metodologia, não tem alguém para se inspirar. Isso é muito importante. Quando eu comecei, eu era um menino, sem nenhum tipo de conhecimento sobre o digital, cheio de medos, né? É assim que eu entrei na internet para falar com as pessoas. Tanto que a maioria não sabe, mas as minhas primeiras lives eu fazia no Facebook, pelo meu Facebook pessoal. Eu chegava do escritório, abria a live e começava a entrar uma galera. Só que o alcance que o Facebook dava para os conteúdos era muito maior. Então, acabou que as lives alcançavam, não eram raras as lives que alcançavam 200, 300 pessoas simultâneas no Facebook, com pouca gente que me seguia na época. Era muito diferente a distribuição orgânica. Então, esse começo no digital foi um recomeço. Foi um recomeço que aconteceu logo depois da decisão mais importante da minha vida. E foi no momento que eu estava endividado, muito, muito mal de grana, muita gente depende de mim. E eu, nesse momento, eu recusei um emprego que tinha um salário muito interessante, assim. Um salário que equivalente ao que um juiz ganha hoje, assim, tá? Pra vocês terem uma ideia. E porque Muito eu já bom. tive, pô, para um moleque que estava começando, porque o que acontece? Eu já tinha uma expertise estrada na advocacia, que é rara em pouco tempo, né? Porque no meu primeiro ano, eu tinha 88 empresas no jurídico que eu comandava. Então, era um fluxo de trabalho louco, decisões que envolviam 6, 7
às vezes 8 dígitos passavam pela minha mesa e eu tinha que bater o martelo. Então, quando eu tinha 2 anos de carreira, eu tinha muita experiência, mas eu ainda não conseguia transformar esse valor de experiência que eu tinha em dinheiro, não conseguia trazer um retorno para mim, compensação, né? Mas eu tinha uma base. E aí um escritório de São Paulo me fez uma proposta, e quando eu olhei a proposta, era muito tentadora. No escritório, qualquer dia eu conto mais sobre esse escritório, já falei bastante em algumas lives, mas é um escritório de requinte surreal, assim, um nível de jogo muito alto. E para mim parecia um sonho, mas eu falei, cara, eu vou viver o sonho do outro. Isso não é o que eu quero. E mesmo com a situação, uma pressão altíssima sobre mim, financeira e tudo mais, eu não tinha a desenvoltura que eu tenho hoje, eu era um cara extremamente tímido, limitado nesse aspecto. Foi quando eu falei, não, agora eu não quero fazer pelo outro e me sentir infeliz. Eu quero fazer pelo meu cliente, no meu escritório e ter um reconhecimento. Assim eu consigo inspirar mais gente, dar mais resultado. E fui escolher o caminho mais difícil, mas foi o melhor, sem dúvida, sem dúvida. Foi basicamente isso. Comecei a olhar para o outro lado da mesa, o cara estava lá, e tentar entender o que eu posso fazer, falar, e qual ordem eu posso fazer isso para que ele me valorize. Foi essa a primeira pergunta. E quando nesse momento você falou, agora é a hora de eu ir para a internet, é a hora de eu investir talvez no marketing digital, ou a hora de eu mostrar meu trabalho na internet, e como você ficou gigante de fato aí nas redes sociais, sabe? Porque a gente tem um tabu. A maioria dos advogados, principalmente os antigos, e isso vem muito da OAB, que às vezes atrapalha um pouco mais do que ajuda, é colocar tabus, né? E como se a gente fosse banalizar a profissão indo para a rede social, e a gente vê que não é isso, muito pelo contrário. A gente muito mais ajuda e compartilha conhecimento e de forma gratuita, né? Olha essas lives gratuitas todas. Quando você decidiu fazer essa mudança, assim, falou, eu vou... É porque quando eu olho para você, eu vejo que você foi uma pessoa que fez um marco. Você participou de um movimento de jovens advogados que quebraram essa estima e foram para as redes sociais, continuando com a profissão, sabe? Não banalizaram a profissão, muito pelo contrário, continuaram com respeito profissional e com respeito enquanto advogados, mas ficaram aí um fenômeno nas redes sociais. Quando você teve esse insight, falou, não, é hora de eu ir para as redes sociais. Foram algumas decisões que, quando eu tomei, eu não tinha noção da consequência, o tamanho da consequência, mas eu fiz por intuição. Por exemplo, o fato de compartilhar com os meus colegas metodologias, o fato de buscar o diálogo com a jovem advocacia, buscar uma forma da gente conseguir falar, fazer o nosso manifesto. O que a gente quer para o mercado? A gente quer um advogado que não consegue ser visto pelo cliente ou um advogado que é respeitado, valorizado. E aí o caminho mais óbvio de fazer isso acontecer é fazendo com que ele apareça onde o mundo todo está olhando para a internet. Então, eu não posso falar para o outro, vai lá e aparece, se eu não estou aparecendo. Né? E aí compartilhar essas mudanças que foram acontecendo. Eu lembro a primeira vez quando ativou o dispositivo de live nos stories, porque já tinha no exterior, mas no Instagram Brasil não tinha. Quando ativou, uma hora depois estava fazendo live. Eu vou bater 600 lives no fim desse ano, bem antes do fim do ano. Então, muita água passou debaixo da ponte muito rápido, né? E uma coisa curiosa, né? Eu tenho um vínculo muito forte com a cidade de Cuiabá, porque Olha! A maior plateia que eu já tive em eventos, em duas oportunidades, no Centro de Eventos do Pantanal, plenária cheia, e foi muito legal. Eu conheci gente muito bacana, a Lisiane Schmidl, que vai participar aqui, já era minha amiga na época, ela me recebeu muito bem, tanto que ela que me levou para o lugar do evento, ela fez questão no dia, almoçou com a gente, então é uma pessoa maravilhosa. E uma coisa que vale a pena a gente falar, gente, muita coisa a gente fez sem saber. Eu falo a gente porque eu não estava sozinho. Né? Quem já estava falando para advogados na internet na época, não com a mesma ênfase talvez, mas com a mesma ênfase no sentido sobre os assuntos que falavam, mas já estava inspirando pessoas na internet. A Sara Ferreira, a Marielle Brito. Né? Então, Sobral, o Cristiano vai passar aqui também. Sobral, inclusive eu o conheci em Cuiabá. Eu conheci o Cris em Cuiabá. Foi em Cuiabá.
Quantos bastidores? Acho que você vai ter que voltar, viu? Depois dessa pandemia, vamos ter que arrumar agora outro evento. Conheci o Sabag também, em Cuiabá. A Então, Bag foi meu professor. foi uma cidade muito marcante, né? E assim, acima de qualquer coisa, eu sempre fui entusiasta de tecnologia e marketing, sempre fui. Mas hoje em dia as pessoas não perceberam ou relutam assim em concordar que toda empresa é uma empresa de mídia hoje em dia. O negócio não é mais para o cliente, ele é com o cliente. Qualquer pessoa com o celular na mão hoje é imprensa. A gente tem que mudar essas perspectivas e dar ao advogado não medo dele fazer, mas ensinar a fazer de uma forma que não fira a dignidade da profissão, que ele tenha resultados. Né? Acho que a gente tem que. Você falou do começo e de se desvencilhar de algumas crenças assim. Eu cresci no escritório tradicional. Eu cresci entre juristas tradicionais, sabe? A primeira vez que eu vi um anúncio patrocinado de escritório de advocacia foi em 2013, no Facebook. Um escritório que tinha um sobrenome lá asiático. Eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo. Apontava o dedo. Cheguei a comentar, falei, cara, você está errado, você não pode fazer isso, é mercantilizar a profissão. Eu era um ignorante, eu não sabia o que eu estava falando. Porque mercantilizar é ter o objetivo de ter lucro. Não tem como proibir mercantilização, senão o advogado não abre as portas no outro dia. Então, foi todo um processo de, mesmo sendo novo à época, um processo de reconstrução da minha visão moral sobre o assunto. Isso que foi o mais interessante. E quando eu percebi que eu não estava sozinho, isso serviu como combustível. O que é não estar sozinho? Eu escolhi fazer um perfil na internet. A internet é feita para entreter, em regra. Eu escolhi fazer um perfil que não entretém, que dá um tapa na São cara, que dois por instrui cento alguma coisa. apenas, né, dos usuários que utilizam a internet para vendas ou lucro. Então, Uhum. são 98% de pessoas em entretenimento mesmo. É. E aí, quando eu escolhi ensinar advogado a vender, uma profissão que tem esse dogma, e que não é um assunto que, em regra, é atraente no primeiro momento. O advogado geralmente procura isso ou porque ele já nasceu nessa cultura, ou ele se ferrou muito e está buscando alternativas. Então, quando eu escolhi fazer isso, eu entendi o seguinte: meu perfil não vai crescer na velocidade que eu poderia crescer se eu estivesse postando uma fotinha no espelho, um negócio do meu carro, teto solar, não sei o quê. Só que isso, não estou dizendo que está errado, tá, gente? Eu estou dizendo que foi uma escolha que eu fiz. Eu decidi concentrar a minha audiência, ou seja, eu sei que todos que me seguem estão ali para aprender a se valorizar, a vender, a fechar contrato. Então, O pronto, meu travou. Voltou? tranquilo, voltou. É, pronto. Então, assim, mesmo fazendo vários anúncios, as pessoas se interessaram. Falei, cara, eu vou fazer disso uma das esferas principais da minha vida e vamos ver até onde isso vai levar. E tem sido uma jornada maravilhosa. Talvez seja por isso que você consegue imprimir um respeito ainda como, porque a gente passeia em muitos perfis, né? E daí a gente fala, tem perfis que, ai, Carol, Ana Carolina Fragoso, um beijão, tenho orgulho de falar que essa musinha do tributário passou por aqui ontem, é também uma fonte de inspiração para mim. Eu conheci a Carol na Bahia, em Juazeiro, Olha, num evento. Em dezembro, né, Carol? Dezembro, novembro, sei lá, por aí. que bacana, que bacana. Eu estava falando que tem alguns perfis que quando a gente nasce nesse mundo, né? Eu digo, nasce nesse mundo digital, a gente passeia por vários perfis e tem alguns que a gente se assemelha, outros que a gente não gostaria de levar a profissão para esse lado. E dentro desses perfis, eu acho que talvez pela sua história você consegue navegar muito bem. É isso que eu acho de você. Você navega muito bem com uma facilidade, mantendo o respeito da advocacia. Então, por isso você chama muita atenção. Ó, isso, o Congresso da Jovem Advocacia, que você participou Foi com muito a legal. Carol. Que evento legal. Que Tava o Rogério bacana. Grego também, PH Lisboa, foi muito massa. É, vai ter um da advocacia, foi prorrogado aí por conta do Covid. Tava seu nome lá, o da Carol também para participar em nome da OAB, mas agora a gente não sabe quando vai ter, né? Mas quando tiver,
Agora, conhecendo A gente dá vocês, um eu jeito. mesmo já ligo para fazer o convite. Deixa eu Exatamente. perguntar, como você começou? Óbvio que você deve ter errado muito, assim como eu errei muito no meu começo. A minha curiosidade, que eu tenho em particular, é saber, para essas pessoas que estão começando, o que, que você ia falar? Ah, até o tema da nossa live, os principais erros para não Uhum. cometer. Então já vamos entrar no tema da live de uma vez e quais são os 5 principais erros que os advogados cometem aí quando vão atender um cliente. Vamos lá. Gente, o processo de decisão do cliente, eu comecei já dando ênfase no ângulo do cliente para cá e não daqui para lá, certo? Notem isso. Não adianta eu achar que está tudo bem se para ele não está. É que nem copy. Copy é escrita persuasiva. Você faz um texto que você acha que vai converter um monte e não converte nada. E aí você faz um texto que você nem dá muita importância, vai lá e converte horrores. É a mesma coisa. Aquela petição, aquele processo que você nem dá muita bola, você fala, isso aqui é um tiro no escuro, e dá certo. Aquele processo você vai lá e confia. Se você entender o outro lado da história, as coisas ficam muito mais claras. O processo decisório do cliente para escolher você, em detrimento de escolher outro advogado, é justamente um processo emocional. Não existe nenhuma decisão racional na hora de comprar alguma coisa, seja um produto ou serviço. Não existe. Tem vários argumentos que daria para tecer aqui, eu vou deixar isso a encargo de quem quiser ver mais do meu conteúdo lá no YouTube, pode procurar ou aqui no Instagram. Enfim, eu explico bastante a base disso. Tá? Já vou Só ia dar direto um no oi pro tema meu da live. companheiro nacional, Alessandro Rostanho. Um abração. Um Nacional abraço. aqui presente, ó, Fernando. Ó, obrigado, bem-vindo, viu? Então, assim, todo ser humano, diante de uma decisão, ele tem dois lados da história. Ele tem a força que motiva a decisão, que eu gosto de denominar como emoção motriz. A emoção motriz é medo ou ganância. Ele quer melhorar em alguma coisa ou ele quer se livrar de um risco. É isso que ele quer. Tá? E do outro lado, o que impede, o outro lado dessa balança, o que segura essa decisão, impede essa decisão de acontecer, é algo que nós chamamos de objeção, que é o impedimento da decisão. A partir do momento em que eu me livro de todas as objeções, a decisão acontece, o contrato é assinado, ele me valoriza, uma série de coisas acontecem. Beleza. As objeções do cliente, elas têm aquelas mais rasas e aquelas mais profundas. Mais rasas. Será que serve para mim? Será que serve para quem é da minha cidade? Será que serve para o meu tipo de empresa? Será que serve para mulher? Será que serve para homem? Será que serve para quem é casado? Para quem é solteiro? Vai depender do que você faz e para quem você faz. Certo? Agora, tem objeções que são mais diretas a preço, que são as seguintes. Está caro? O vizinho cobra metade do preço? Eu vou em quem não cobra consulta? E tem uma série de objeções pontuais com relação à decisão, especificamente falando. Então, algumas são aquelas que impedem a pessoa de vir atrás de você, de mandar... Opa, está congelando minha imagem com frequência? Como é que está para vocês? Por favor, dê um Eu acabei de feedback, que sair, daí... botei no 4G. É, Pessoal, está travando muito? Foi a única mensagem que um eu vi de pouquinho, travar. viu? Só a sua imagem. É. A sua voz, tudo ok, mas a imagem um pouquinho tá travando. Eu acabei de Choveu forte tirar e aqui botei agora no há pouco, 4G. foi por isso. Tá? Qualquer coisa, se travar, me avisa, tá? Obrigado. Bom, vamos lá. Então, assim, as objeções que está congelando, tá, sim, então tá. Vamos mudar para o 4G? Vamos ver se vai? Eu acabei de tirar, sabia? Meu também estava ruim aqui. Esses dias, uma coisa que a gente tem visto, né? Muitas coisas melhoraram. A voz está ótima. Isso aí. Carol está literalmente acompanhando a nossa live. Que orgulho, Muzinha. Feliz demais. É. Melhorou agora? Ok, sua voz está ok, a gente está conseguindo. Tá aí, melhorou. Tá Show. bom. Estou pelo 4G agora. Ótimo. Vamos lá. Não, Um então abraço agora, para a Vivo agora aí. vai. Então, assim, esse processo decisório do cliente, ele envolve uma condução dessas emoções, ou seja, da vontade, do desejo, da necessidade, direcionados de uma maneira
que as informações que geram esse desejo são as mesmas que atropelam as objeções. Quer ver? Vamos supor que você atenda empresas do segmento têxtil, certo? Eu, empresário do segmento têxtil, vejo o seu conteúdo na internet e falo, cara, que firmeza, gostei, hein? Competente, gostei. Começa a me chamar a atenção. A partir do momento em que o desejo de entrar em contato contigo surge, vem uma objeção, que é, será que ela atende empresas do segmento têxtil? Será que ela tem expertise para isso? Então, junto com o desejo, vem uma objeção. Como que você pode quebrar essa objeção? Sabendo que eu tenho interesse, você pode direcionar e me explicar que você tem capacidade de me atender numa boa. Mas sem saber que eu tenho interesse, você pode eventualmente, por isso que é bom publicar conteúdo, porque a publicação de conteúdo a gente quebra objeções que a gente nem sabe que existem, de pessoas que a gente ainda não conhece, que podem entrar em contato por causa disso. Então, às vezes, você vai fazer um story dizendo assim, gente, essa semana... Estão me ouvindo? Travou? Voltou? Tô. Não, tá Tá. ok. Você faz um stories assim, sai de uma reunião. Gente, essa semana eu atendi uma empresa do segmento têxtil e é impressionante como esse segmento tem muito terreno para crescer no ano que vem. E são decisões importantes que o empresário tem que tomar nesse momento. Então, nesse momento eu estou assistindo, você me ganhou pelo gatilho da similaridade. Ou seja, eu vendo algum tipo de característica em comum entre a minha empresa e a empresa que você mencionou que atendeu, eu já sei, poxa, então ela é competente, eu gostei, já estou engajado e agora eu sei que ela pode me atender. Então, esse processo de quebra de objeções, esse processo de condução emocional, ele não pode ser simplesmente aleatório. Eu não posso jogar um jogo de intuição. Eu preciso ter técnica. A técnica do atendimento ao cliente. Né? E essa técnica, eu listei aqui 5 erros que a gente comete nesse momento de atender um cliente. Tenha ele um nível avançado de interesse ou esteja meramente curioso, enfim, tem 5 erros clássicos que, assim, para a gente começar a entrar mais a fundo nesse mundo, Até eu tô assim, super curiosa. é um mundo específico, né? A venda, ela é um mundo específico. Ela é um mundo, é uma janela de oportunidade que abre-se na cabeça do cliente e que você tem que saber, você tem que saber ler quando essa abertura acontece, você tem que dizer as coisas certas, na ordem certa, você precisa realmente ter interesse de ajudar. Então, eu vou listar esses erros agora. O primeiro Sabe o erro que é mais mais... engraçado? Eu sou tributarista, né? Então eu sempre fecho contrato com outras empresas. Gente, imagina eles vendem de lá, a gente vende de cá, na hora do contrato é um pau danado. Então, nos meus primeiros anos, eu errei muito. E aí eu fui me identificando com algumas coisas que você estava falando, de emoção, sensação. Eu falei, putz, que sacada, né? O quanto o advogado não tem que performar além no direito material, que é nossa notoriedade, nosso métier, que a gente faz, que a gente vai vender, mas também em outras áreas. Aí que o Carol chama de soft skills, né? Que a gente tem que ter é, é, comportamentos que agregam. Por exemplo, venda. Que daí você está falando disso com muita propriedade. É um assunto que me chama muita atenção. Eu vou ficar aqui de aluna mesmo para aprender, que eu estou super curiosa nos erros. Vamos ver qual deles, ou se todos eles eu já cometi até aprender. Vamos Lucas, lá. vai ficar salvo. Só o Lucas perguntou pela segunda vez. Acho que vai ficar salvo assim, Lucas, aqui pelo meu perfil durante 24 horas. E a partir de amanhã, todas elas estão no YouTube. É só digitar Café com Tributo e digitar o nome do Fernando. Na verdade, vai estar por ADV Líder. Aí, achou, tá? Massa. Eu vou mandar para ele de qualquer forma também. E se deixar, eu posto no meu YouTube também. Pronto, ótimo. Fiz o pedido publicamente para não ter como não ter que dar. Então Então, já assim, vou mandar, prometo. obrigado. Ó, então, nesse momento, dessa janela de oportunidade, eu gosto sempre de exemplificar, e às vezes são coisas cotidianas que a gente não dá muito valor, a gente não para prestar atenção, que nos ensinam muito sobre isso, né? Eu gosto muito de sair do mundo jurídico para exemplificar e aproximar as pessoas da percepção do conteúdo. Então, um exemplo muito forte é como caiu, eu falei isso na live hoje com o Euro, como caiu o faturamento da empresa da cervejaria Corona. Por quê?
Se o cliente ele não sente boas emoções, não tem boas referências, ele não se sente confortável ao lembrar do teu nome, não adianta querer fechar contrato, não vai acontecer. Então, essa é Você uma diz prova porque está muito. associado ao nome, né? Outra coisa, um advogado, ao fazer um júri, ele precisa emocionar os jurados. Esse é o papel do advogado que faz júri. Emocionar os jurados. A decisão é emocional. Então, o ser humano, ele se comporta muito nesse sentido. A gente é ainda muito. Vou explicar rapidamente. Vamos lá, vamos voltar no tempo aqui, né? Direto do túnel do tempo. Quando a gente. As pessoas vão achar esquisito isso no começo, mas tem um sentido, eu vou explicar. Quando a gente, na era pré-histórica, quando a gente vivia em cavernas, tá? A gente não tinha uma comunicação elaborada, a gente dependia de caça para sobreviver, certo? E o nosso cérebro, visando promover essa sobrevivência e a propagação da nossa espécie, ele desenvolveu uma parte dele chamada sistema límbico, que é um sistema que faz com que a gente faça um monte de besteira na vida. Que a gente coma muito, que a gente se apaixone, só coisa, Ah, só não pensando em dá pra dar ferrar. errado. É. Então, assim, é a parte do cérebro que fala assim, come esse sanduíche, você precisa dessa energia, o inverno vai ser muito rigoroso. Tá? O que Nesses dias de acontece? pandemia, você já listou, é, Né? Então, conforta, né? exatamente. Quando a gente olha para uma comida muito gordurosa, ou quando a gente tem preguiça, isso é o sistema dizendo, o sistema límbico dizendo, o seu cérebro te dizendo, economize energia, acumule energia. É isso. Tá? O que acontece? Aí veio o domínio do fogo dos metais, a agricultura, a gente deixou de ser nômade, depois veio a era das máquinas, depois a era digital. Então, a tecnologia começou a crescer em proporção geométrica, de repente, exponencial. O que acontece? A biologia não evolui assim, ela evolui de maneira linear. Então, a gente tem um cérebro que ainda tem alguns tons de, assim, absolutamente primitivos, num cenário de abundância de informação, de emoções, de globalização. Exemplo do impacto disso, mais da metade da população norte-americana é obesa. Ou seja, abundância de comida e a cabeça ainda condiciona as pessoas a comerem, 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 comerem. Tanto que quando a gente quer emagrecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar a cabeça. Eu não preciso dessa energia. Amanhã vai ter comida se eu precisar, tá tudo bem. Né? Então, esse mesmo motivo, essa mesma primitividade, é o mesmo motivo que faz alguém pagar mais caro por algo que emociona mais. É a mesma coisa. Quando um produto facilita a minha vida, iFood, vou lá, pago 15 a uma entrega. É um exemplo. Por quê? Porque o sistema límbico fala, economiza energia. Não vai De lá certa buscar comida. forma, é um conforto que a gente tem, né? É Isso. realmente esse sistema. A gente ainda é muito primitivo e essas coisas nos geram conforto, um conforto. A gente paga mais caro com a sensação de que a gente está tendo um conforto, não é? Exato. E realmente o traço disso é puramente emoção. Se toca, quando toca no coração, eu falo isso. A maioria dos meus clientes viraram meus amigos porque alguma coisa conecta, tanto em mim quanto nele. E é incrível. Eu sei quando o cliente vai sentar e não é para ele ser meu. É incrível, porque não bate em mim aquilo. Eu falo, putz, e se fecha? Eu falo, eu não vou me empenhar tanto quanto eu me empenharia. E não tem como falar, porque a gente é muita emoção. E não tem como distinguir isso, né? Carol fala muito sobre inteligência emocional, acho que o advogado tem que ter. Mas é isso, a gente consegue fechar também um contrato melhor quando a gente está imbuído do sentimento da emoção naquele momento, né? É outra, vamos para uma linguagem coloquial, é outra pegada. Tá? Especialmente pelo fato, quer ver? Quando a gente embarca num avião, a gente não tem a menor certeza que vai chegar no destino. Mas se a gente vê o piloto ou a piloto com, sabe, uma postura sóbria, dando boa tarde, com bom humor, pode estar chovendo, a gente sente mais confiança de embarcar. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, raríssimas são as pessoas que pedem para ver o currículo do médico. Isso é uma prova muito. Você deixa o cara te apagar, te cortar, te costurar de volta, te acordar de novo, com base só no fato dele olhar para você e falar assim: olha, tá tudo bem. Você rapidinho, você vai apagar aqui agora, vai acordar no quarto, um mês você tá zero. É isso que é ouvir. Né?
Então, o sistema límbico, ele age dessa forma. Ele quer que você tome decisões que são mais propensas a gerar conforto e sobrevivência. Então, se eu consigo provocar isso no cliente, a decisão de se esses honorários valem ou não, se o serviço vale o quanto eu cobro ou não, ela está ligada a isso, ao quanto eu consigo gerar conforto. Não tem nada a ver com a liminar, com a tutela, com a dialeticidade, com qualquer juridiquês. Né? Tanto que o advogado que faz júri, ele não fica falando sobre teoria da norma, ele não vai entrar em criminologia. Né? Pelo contrário, ele vai falar as possibilidades na emoção de te pegar e falar, consigo te defender e fazer um bom resultado disso aqui. Que é exatamente o que o cliente quer ouvir, né? Uhum. Ser realista com as perspectivas de potencial de êxito é importantíssimo. Isso é uma questão moral, vital, ética, enfim. Mas dizer para o cliente, transmitir segurança ao dizer para ele que você detém ferramentas técnicas capazes de, dentro dessas perspectivas, trazer a maior chance de resultado possível nesse cenário, é sua missão fazer isso. Porque o cliente, naturalmente, a relação entre advogado e cliente presume que um lado precisa e o outro ajuda. Você tem que ser o lado que ajuda. Você tem que colaborar com a parte técnica, mas entender que a decisão dele te escolher e ficar contigo, te valorizar, não pedir desconto, tudo está envolvendo a parte emocional. Entendi. Isso é crucial. Tudo que a gente falou, e aí do principal motivo e o que mais prende, ficou claro que é emoção, né? Isso. E a emoção, no final, transmite aquela confiança. Então, você pega tudo isso pelo ponto da emoção, se coloca no lugar do outro, se emociona com ele, para no final passar o que você quer e o que você quer fazer, que é a confiança. E aí, dentro dessa toda a ética e honestidade que a gente sabe que a gente tem que atuar. Então, qual o primeiro grande erro ficou? Eu vou falar os 5 erros de uma vez e vou explicar cada um deles numa sequência lógica. Pode ser? Pode, porque eu estou anotando, tá? Real de aluna mesmo. Pronto. Massa, muito massa. Depois, se você quiser compartilhar isso nos seus stories para a galera acompanhar, seria bem legal. Eu falo essas lives, o que eu tenho aprendido é surreal. Surreal. Eu faço isso aqui com o objetivo de compartilhar conhecimento de pessoas que me ajudaram, mas para mim tem sido... Eu estou com 10 anos de advocacia, faço 10 anos esse ano. Parece que eu estou nascendo de novo, com aquela mesma energia do meu primeiro ano, sabe? Tem sido dias incríveis na minha vida. Então, eu estou de aluna mesmo, estou aqui anotando. Então, vou falar os 5 que eu anoto aqui. Você pode ter certeza que falando assim, você inspira muitas pessoas que estão assistindo a gente. Porque tem gente, não é só advogado iniciante, tem gente que está em cenário de reconstrução, tem gente que está há 20 anos na advocacia e está tentando se adaptar ao novo mundo. Então, fantástico, isso é maravilhoso. Vamos aos 5 erros, então. Eu listei aqui para não esquecer, mas é basicamente não fazer perguntas o suficiente. Ou seja, você tentar adiantar as respostas presumindo que o cliente quer, o que ele precisa. Isso é um erro muito grave. Porque se eu não sei qual é o problema que efetivamente acontece com ele, qual é o impacto emocional que isso traz. Olha quem está na live. Olha o Cris aí. Bem-vindo, Cris. E o Eduardo Guimarães também está aqui com a gente. Todo mundo. A advogada na tribuna também, Giovana, bem-vinda. Todo mundo que está aqui, muito bem-vindo. Flávio Neiva, meu amigo. Que muito alegria, bom. Hein? Sexta-feira, só falando aqui, sexta a gente tem uma live com o Cristiano, também foi um dos aí que me inspirou muito nessa minha caminhada. Então, para mim também é um prazer que ele está nesse timão dessa semana. Vou ver se eu dou um pulinho na live, hein? Dá um oi aí. Vamos lá. Então, assim, não fazer perguntas o suficiente. Se eu não sei o que está acontecendo com o cliente, qual é o impacto emocional disso, eu não sei para que serve o meu serviço. Eu não sei como eu vou encaixar a finalidade que o cliente tem, que é se livrar de um medo ou se aproximar de um resultado ainda melhor, na lógica do meu serviço. Meu serviço é meio. Se eu não sei onde ele quer chegar, não sei o que impede ele de chegar lá, como é que eu vou mostrar que o meu serviço é uma ponte para ele chegar lá? A decisão do cliente está ligada à finalidade dele e não ao que o meu serviço significa de uma maneira abstrata para mim. Então, eu tenho que ouvir o cara. Eu quero saber, por exemplo, agora, uma consultoria jurídica empresarial, ela tem que ser muito mais no sentido, em regra,
de sobreviver à pandemia, passar pela crise, do que vender a ideia de crescer horrores. Então, é nesse sentido. Você não vai chegar a vender um serviço de franquia agora para o seu cliente, porque Mato a Grosso tem uma economia... peculiaridade, a gente é do agro, né? Então, Uhum, o agronegócio incrivelmente indo na contramão. Está faturando 30% mais, num movimento incrível mesmo. Então, a gente uhum, trabalha com dois tipos de cliente. O do comércio, que realmente é colocar na cabeça dele que a questão é sobrevivência e até final do ano é estagnar com conta, com corte, com essas coisas, mantendo os funcionários. E já do agro, uhum, não. Um planejamento de arrochar, sabe? Então tem sido uhum. dias também de muito trabalho aí nessa questão do empresarial, mas muito gostoso também fazer isso. Claro, e ainda mais quando a gente fala de exportar. Com o dólar em alta, exportar pode ser uma ótima, né? Dependendo do É, modelo de negócio do cliente. Então, é isso que a gente está falando aqui, gente. O significado de um serviço para clientes diferentes pode ser diferente. Você tem que entender primeiro o que ele quer, o que ele precisa, né? Segundo erro é vender para quem não está pronto. Às vezes a pessoa precisa do que você tem, às vezes ela realmente pode se beneficiar desse serviço, mas ela ainda não tem a consciência da necessidade. E isso depende de um amadurecimento através do diálogo. O que a gente é condicionado a fazer em regra? O cliente manda um prospecto manda uma mensagem perguntando alguma curiosidade sobre algum aspecto que você falou, ou de uma conversa num evento, alguma coisa no seu dia a dia, você conheceu a pessoa e ela manda uma mensagem. Aí o que a gente faz? A gente tenta conduzir para um cafezinho um fechamento de contrato. E às vezes essa pessoa, ela simplesmente não está pronta para receber essa proposta. Ela não está pronta para entender o valor do que você vai falar. E isso exige uma leitura sensível, tem a ver com uma ferramenta chamada jornada de compra. Tem 4 estágios pelos quais nós passamos antes de comprar alguma coisa: aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, ponderação da solução e decisão de compra. Decisão de compra, que é quem realmente deve receber a recomendação: olha, vamos fazer uma consulta, eu cobro tanto, depois fechar um contrato. Esse estágio da jornada de compra é caracterizado por quem tem ela tem 2 sinais, a pessoa demonstra 2 sinais, e eles têm que aparecer em conjunto. São os seguintes: primeiro, convicção de qual é a melhor solução. A pessoa pode entender que a melhor solução para ela é a solução X. Ela tem convicção? Ela pode estar até errada, tecnicamente, mas se ela tem convicção, ela está pronta para agir. E a segunda coisa é demonstrar que ela tem urgência. Antes disso, essas outras 3 etapas, aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema e ponderação das soluções, cada uma tem uma forma do cliente se expressar. Ele mostra, ele diz para você em qual estágio ele está, e você tem que ter conteúdo para enviar para ele, e ou uma série de perguntas retóricas bem afiadas para fazer com que ele evolua nessa escala e vá para a decisão de compra. Aí sim ele está pronto para receber a recomendação de compra de um serviço. Então, por exemplo, vamos lá. Lorena, eu tenho uma empresa aqui, eu estava vendo, tem uns negócios lá que você falou, tem que fazer uns contratos e tal, eu achei muito legal. O cara que fala assim, mas ele não falou de problema, ele está suave, ele está tranquilo. Para ele não está pegando fogo, não precisa correr. Agora o cara que fala assim: Lorena, eu vi que você falou de 5 contratos que não podem faltar no meu negócio, eu vi lá que tem 2 que eu não tenho, e eu estou com medo. A pessoa disse: eu reconheci um problema, ela está na segunda etapa da jornada de compra, mas ela ainda não vislumbrou nenhum caminho para onde correr. Então, ela não passou para a ponderação de solução. Lorena, eu vi que tem que ter lá 5 contratos, eu vi que eu não tenho 2, e eu estava vendo que tem um tal de compliance lá, eu não sei se você faz isso, mas estava vendo que pode ser uma solução. Ela tem uma impressão que aquilo pode ser o melhor caminho. Lorena, preciso de compliance, tenho pressa, estou com medo. Tenho pressa, tenho convicção, está pronta para receber a proposta. Então você tem que saber ler isso e conduzir a pessoa até a decisão de Vamos compra. ver se essa eu entendi mais ou menos. É quando eu quero fechar o contrato e eu, por mim, falo: putz, quero fechar esse contrato, que ia ser muito bom para mim se eu fechasse o contrato. Aí eu vou para a reunião com esse sentimento: quero fechar o contrato, preciso desse contrato. Só que o cliente está cagando se eu preciso desse contrato, se eu quero Exato. fechar esse contrato. Ele quer
o problema dele, que eu mostre para ele, pegue na mão e conduza ele, dizendo que eu sou melhor, ou deixando, né? Sem dizer, mas deixando que eu posso resolver o problema, que eu tenho a forma da solução. Porque, de fato, ele não vai me contratar se eu preciso, porque eu preciso, é isso? Uhum, exato. Vamos fazer um paralelo aqui. É que geralmente nos treinamentos eu demoro 2 a 3 horas para explicar isso. Mas basicamente é o seguinte: vamos exemplificar. Em setembro de 2015, eu quebrei o meu joelho e rompi 3 ligamentos. Depois de Verdade fazer real? real, depois de fazer fisioterapia, eu recuperei o movimento da perna, porque eu tinha quase perdido inteiro o ângulo de movimento da perna, meu joelho direito. E aí eu estava andando normalmente. E tinha uma cirurgia para fazer. Eu tinha que religar as coisas que estavam rompidas, né? Especialmente ligamento cruzado, lateral com lateral. E aí eu cheguei para o meu fisioterapeuta, que é um cara fora da curva, fora da curva. Para mim, a maior autoridade de joelho do Brasil. Tive a sorte de encontrar esse cara. Hoje ele é um grande amigo. E eu falei, cara, e se eu não fizer a cirurgia? Eu acho que tá bem assim. Ou seja, eu tenho um problema, o serviço que ele presta e que o médico presta são benéficos para mim, eu realmente preciso, mas eu não sei que eu preciso. Sabe o que ele falou para mim? Depende. Se com 35 anos você quiser usar prótese e com 40 fazer a troca da prótese para imobilizar a sua perna, aí você não precisa fazer cirurgia. Então, nesse momento, eu que não tinha reconhecido o problema, reconheci o problema e já sei que a solução é a cirurgia. Ele já ligou tudo, numa frase só. Então, ao fazer isso, eu falei, cara, vê a tua agenda, vamos para a cirurgia, Isso bora que eu para ia fora. falar, próximo passo foi você já marcar na agenda, né? Agora, imagina se ele chega para mim e fala assim, você tem que fazer cirurgia. Sem me explicar por quê, sem entender se eu já sei da importância, né? Então, ele amadureceu a ideia na minha cabeça, para mim foi uma decisão tranquila. Em vez de ficar lá, mas será que precisa mesmo? Será que não tem uma outra alternativa? Eu criei convicção e urgência na hora. Esse é um exemplo. Quando que eu vou conseguir ter habilidade, às vezes numa frase, ou às vezes num dia, ou às vezes em um mês de diálogo com o cliente, criar essa convicção nele? Relacionamento, diálogo. É E a assim. gente não tem não sabe a importância que nós criamos isso. Falar, deixa esse cliente, tem que amadurecer um pouco, mas ele por si só vai amadurecer talvez na mão de outro advogado, né? Ou demore muito. É, Né? é, é. E aí, terceiro erro, não cobrar pela consulta. A pessoa tem uma necessidade, ela precisa de direcionamento. A consulta é um serviço jurídico. Demanda tempo, demanda expertise. E dá para cobrar em todas as áreas, não importa se você tem 1 ano ou 35 anos de carreira, não importa se você está em Cuiabá, em Londrina, no Rio de Janeiro ou no interior de Ceará, não importa. Não importa se os advogados da tua região não cobram, não Se é importa. boutique, se não é boutique, o tipo de Não serviço. importa. Dá para cobrar. Quem quiser entender melhor sobre isso, tem lá no youtube.com/dvleader, procura lá, Consulta DVLeader, é o vídeo mais recente dos que falam sobre consulta. Tá? Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Tá? Inclusive, O foi numa Vinícius live. perguntou isso aqui, e então já está respondido, viu, Vinícius? Você perguntou. E quando o cliente só quer informação, chega lá, se dá uma palestra e no final ele responde, vou pensar. Cobrou consulta, você não está se sentindo lesado, você pagou pela sua hora de trabalho, então tá tudo ok para você e para ele também, né? Seria impossível eu sintetizar aqui. É melhor vocês assistirem lá o vídeo. Depois vocês me agradeçam, tudo bem? Tô botando fé aqui na minha confiança. Vocês vão ver como é possível e não são raros os casos de advogados que não conseguiam, assistiram o vídeo e no dia seguinte, na semana seguinte, Fernando, Qual que é o eu não título? sei o que você... cobrança de consulta, 2 pontos, finalmente o método eficaz, algo assim. Então pronto, gente. Eu vou colocar aqui no Só final assiste. também, tá? Da live, eu vou colocar o link para quem quiser. Só assiste. Vocês vão... Tenho certeza que vai abrir muitos olhos de vocês. Imagina, tem gente que atende a 10, 15 clientes por mês, se conseguir cobrar 200, 300, 400, 500, 600, 900, R$ 1.100 por uma consulta. Tem aluno meu cobrando R$ 1.100 de consulta. Um aluno meu que é procurador do município de Olinda, inclusive, ele tem 3 sócios. Ele tem 2 sócios, né? São 3 no total. Os 2 outros sócios dele não conseguem e acham impossível cobrar pela consulta. Esses dias ele cobrou um salário mínimo e passou a conta do sócio para o cliente depositar. E o sócio veio e falou, que grana é essa na minha conta? Pô, você falou que não dá para cobrar pela consulta, você foi a cobrança que eu fiz agora.
Então, É, dá para fazer. se Olha lá, ó. médico cobra, né? Por que a gente não Uhum. vai cobrar? A Eu, explicação é bem profunda que tem lá. Eu recomendo demais. Uma hora para explicar só a consulta. Vocês vão se surpreender, tenho certeza. eu, eu ia perguntar se tem alguma coisa a ver com as nossas origens e talvez com a ausência de confiança, alguma coisa relacionada a isso. Também, mas quer ver? Imagina numa remota hipótese absoluta, muito distante que eu esteja solteiro, tá? Que não vai acontecer. Mas imagina. Aí eu vejo uma garota numa festa e tal, e em vez de chegar e perguntar o nome dela, eu chego, ajoelho e peço em casamento. Eu vou tomar um tapa na cara, eu vou ser ignorado, alguma coisa bem esquisita vai acontecer. A ordem que as coisas acontecem tem tudo a ver com o resultado que você quer. Então, a estratégia que tem lá é absolutamente o que eu usei. Em 8 anos eu fui validando na prática, eu fui testando. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Só Nossa, assiste. Só assiste. Pode ser que isso aumente em 20, 30, 50% sua renda na advocacia por mês. Bom, imagina, real. né? O tempo que a gente É. gasta. Puxa. O quarto erro é correr atrás do cliente. Correr atrás. Bater na porta. Oi, eu vim te visitar, eu tenho aqui um serviço sensacional para você. Aquilo que a OAB proíbe há muito tempo não é o que funciona. É isso que eu quero dizer. Então, a relação entre advogado e cliente, voltando, ela presume que um lado precisa e o outro corre atrás. O outro ajuda. O que precisa é quem corre atrás. Se você corre atrás, você dá ao cliente a noção de que você precisa. E se você precisa, ele está num poder muito alto de decisão, inclusive do quanto você pode cobrar. Exatamente. Se você precisa, eu tenho poder de barganha. É o seu Porque, desespero. exato, se você tem algo que eu preciso, mas eu não tenho algo que você precisa, eu simplesmente vou abaixar a cabeça e aceitar as suas condições. Se eu sei que eu tenho algo que você precisa, eu simplesmente já sei que eu vou chegar, você vai dizer seu preço, e eu vou falar assim, mas para mim ainda está um pouco salgado, não tem como você fazer uma condição melhor para a gente garantir esse contrato e tal. Por você precisar, você vai ceder. Então, essa regra é um gatilho mental chamado desatachamento. Desatachamento. Inclusive, a consequência disso é nefasta na profissão, porque o cara passa a não te respeitar e meio que, de certa forma, controlar seu trabalho e querer ver seu trabalho. Antes do protocolo manda aqui. No começo da carreira, passei por algumas situações assim, de clientes mais velhos, e eu, por precisar, aceitei a proposta e aquilo me gerou uma frustração profissional depois, não foi nem financeira. Financeira estava ok, eu aceitei, estava precisando, aquilo lá era bom para mim naquele momento. Mas o que me gerou de frustração profissional, falou, pô, que merda é essa? Toda vez agora eu vou ter que abrir minha petição, eu vou ter que deixar ele corrigir o que eu estou fazendo. Pô, quem estudou fui eu, por que ele me contratou então? Sem saber que na hora do contrato eu imprimi que eu não era seguro o suficiente. Sabe? Só porque eu baixei meu preço. Olha que coisa. Quando o cliente, quer ver? Uma objeção comum do cliente é falar assim, mas na empresa tem um amigo do meu sócio que é advogado e cobra metade desse preço. Fecha com ele. E aí, você não tem como cobrir o preço dele ou chegar mais perto. Eu viro para o cliente, eu falo um fecha com ele um pouquinho mais elaborado para gerar uma retórica que é o seguinte, olha, seu Antônio, se o senhor conhece o preço dele é porque você foi atendido lá. Se você sentiu toda a segurança que precisa sentir para tomar a decisão, por que você está aqui? Por que você veio para o meu atendimento aqui? É Por que você está muito mais negociando comigo ainda? de passagem, viu? Porque você está escancarando para o cliente que você sabe que ele não gostou do outro advogado. Simples assim. Simples assim. Né? Aí ele fala, poxa, às vezes você é jovem advogado, você tem pouco tempo de carreira, mas se manter firme nesse momento, você pode estar tremendo por dentro, gente. Não tem. Isso se treina, tá? Mas a hora que o cliente, a cabeça dele buga, ele começa a desconfiar que você é realmente capaz. Ele vira uma desconfiança positiva. Caramba, eu bati na mesa e ela não reduziu.
tô gostando de ver, eu vou contratar, eu vou pagar para ver, É. né? Então, E aí, só que, pode falar. por experiência própria, nesses 9 anos aí de escritório, os primeiros anos a gente patinou muito nessa questão, muito. Eu pensava em fechar a qualquer custo. Isso me gerou os maiores rescisões de outorga. Já não sei se vocês já fizeram rescisão de outorga, que depois eu não era motivada a trabalhar naquele contrato. Falei, putz, não, não vale isso, não é o meu valor isso. Então, isso não me gerava uma satisfação profissional, então não dava o meu melhor, então não queria mais trabalhar e acabei fazendo um monte de rescisão de outorga com 5 anos. E aí passei a só fechar contratos que realmente tocam e que eu me sinto valorizada, sabe? Uhum. Mas Ah, aprendi a muito partir do isso, aprendi momento em que muito. o que você falou faz todo sentido. A gente passa até a questionar a nossa própria vocação. A gente acha que a gente não é apto a fazer, mas na verdade é que faltou um ajuste, um cuidado. E aí usar isso como um aprendizado e falar o que eu devo fazer agora de diferente para ter um resultado diferente. Acho que esse é o principal questionamento. Perguntaram qual que é o segundo erro, é vender para quem não está pronto. Então, só vamos revisar rapidinho. Não fazer perguntas, vender para quem não está pronto, não cobrar pela consulta, correr atrás do cliente, que é um gatilho mental do desatachamento ou desapego. Beleza. E o último erro é tentar encantar o cliente pelo preço baixo, que converge tudo que a gente falou aqui. Não dê desconto. Desconto, eu bato forte nessa tecla, eu realmente acredito, é o meu princípio de vida e é o que eu ensino. O desconto é o preço que você paga por não ter se dedicado o suficiente para aprender a vender. É possível. Desconto você dá numa Coca-Cola na esquina, não em serviço jurídico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É. Tem conhecimento demais na internet, nos livros, corre atrás. Sai do jurídico e se capacite. Tem conhecimento pago, tem conhecimento gratuito, é só Você correr tem atrás. algum curso direcionado para vendas? Tem. A gente tem o Smart Start, que é uma comunidade digital. E em junho a gente abre inscrições. Quem quiser mais Aí, informações, manda pessoal, já direct para está mim. pertinho. Então, ó, vamos todo mundo Ó, dá para a aproveitar. galera fazer assim, Lorena. Usa a live de cobrança de consulta, cobra e já ganha grana para pagar pelo treinamento e já entra e já faz tudo de uma vez. E, gente, É se eu uma forma tivesse que eu estudado recomendo. lá no começo, te juro, eu não tinha penado tanto. Com 5 anos do meu escritório foi um ponto de estrangulamento mesmo. Você sabe o que é que você pegar todos os seus clientes, a maioria ligar e falar assim, vou fazer rescisão disso aqui. Então, para vocês não precisarem fazer isso, acho que hoje realmente tem muito conhecimento, a gente pode buscar por isso, né? É horrível a sensação que você devia ter cobrado mais, ou que poderia ter feito, ou que teria uma alternativa, né? Gente, não parcelamento é uma forma de viabilizar o pagamento, sem dúvida, né? Por exemplo, o cliente fala, oh, não tenho dinheiro agora. Você tem que perguntar para ele, se eu te der a forma de pagamento que cabe no seu bolso, você fecha comigo? É essa pergunta que você tem que fazer. Porque se o motivo do não ter dinheiro agora for verdade, ele vai dizer, eu fecho. Né? Mas aí tem que Principalmente aprender um nesses negócio dias. chamado quebra de objeção. Quebra de objeção, que é uma ciência própria, uma metodologia própria. A gente entrou, passou que passou, bate-papo mesmo. Para mim foi um aulão. A gente entrou aí nos últimos minutos, 2 minutinhos. Eu anotei as 5 dicas, vou confirmar com você depois. Vou fazer um post sobre isso e eu vou disponibilizar para todo mundo. Eu vi que todo mundo ficou interessado. Mas para mim mesmo foi aulão, viu? Que Para quem mim dera eu também, tivesse uma isso delícia. lá no meu começo da carreira. Eu acho que é um momento de oportunizar para essas pessoas todas, para esses colegas, e a maioria dos colegas aqui do perfil são jovens advogados, para que Uhum. não errem assim tanto como eu errei. Então, eu sempre termino pedindo uma mensagem final. Primeiro, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui, por esse bate-papo, e dizer para Uhum. o tanto que você foi importante, de fato, aí na minha construção de valorização da profissional que eu sou. Então, devo muito às aulas que eu assisti, isso, mérito seu, ninguém tira. Carol ficou a live toda, um beijão. E queria pedir sua Obrigado. mensagem final, então, que já vai cair. A mensagem final é que vocês, se vocês querem algo diferente, vocês têm que buscar caminhos diferentes, né? A escada do crescimento profissional se chama risco. Às vezes a gente tem que dar alguns passos que a gente não sabe onde a gente está pisando. Faz parte do processo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Pede ajuda, treina, ensaia, saiba que se você errar, você vai ter outras chances e vai para cima. É assim. Faz parte de todo mundo aqui.
em algum aspecto é ruim em alguma coisa, é bom em outra coisa, tem suas virtudes, suas fraquezas, e todo mundo aqui tem